Quem poderia imaginar que recusar atender o maior comunicador do Brasil traria consequências tão surpreendentes? Philippe Duchamp, chefe estrelado francês em São Paulo, manteve seus princípios ao negar uma mesa para Silvio Santos em seu disputado restaurante. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça isso agora e comente de qual cidade do Brasil você nos acompanha. O que aconteceu depois deste encontro não apenas transformou a vida do chefe para sempre, mas também abriu portas para centenas de jovens talentos das periferias brasileiras realizarem seus sonhos. Acompanhe-me e descubra a história completa deste encontro que mudou 2 vidas e criou um legado inesquecível. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite de quinta-feira. Philippe Duchamp ajustou o nó da gravata enquanto observava o salão principal do Maison Lumière, seu restaurante no bairro dos Jardins. Após 5 anos no Brasil, o chefe francês finalmente colhia os frutos de seu trabalho árduo. Uma estrela Michelin recém-conquistada e reservas marcadas com 3 meses de antecedência. O restaurante, com sua decoração elegante que mesclava influências francesas e elementos brasileiros, havia se tornado o destino gastronômico mais cobiçado da cidade. Lustres de cristal refletiam a luz suave, criando um ambiente sofisticado, enquanto obras de artistas brasileiros contemporâneos adornavam as paredes cor de vinho. Chefe, temos uma situação. Gabriel, o maître, aproximou-se nervosamente, interrompendo a inspeção final que Philippe fazia antes de abrir as portas. Qual o problema? Perguntou Philippe, com seu sotaque francês ainda presente depois de anos no Brasil. Acabamos de receber uma ligação. Silvio Santos quer jantar aqui hoje à noite. Philippe congelou por um momento. Em seus anos no Brasil, havia aprendido sobre a dimensão cultural que Silvio Santos representava. O empresário e apresentador era praticamente uma instituição nacional, mas também conhecia sua fama de ser extremamente direto e, por vezes, imprevisível. Não temos mesas disponíveis esta noite, você sabe disso. Philippe passou a mão pelos cabelos grisalhos. Estamos completamente lotados há semanas. Eu sei, chefe, mas é Silvio Santos. Gabriel parecia genuinamente preocupado. Eles disseram que ele vem com apenas 3 acompanhantes. Philippe suspirou profundamente. Por mais que respeitasse a figura de Silvio, tinha princípios rígidos sobre o funcionamento de seu restaurante. Não fazia exceções para ninguém, nem mesmo para celebridades ou políticos importantes que frequentemente tentavam furar a fila de espera. Sinto muito, mas a resposta é não. Diga-lhes para fazerem uma reserva como todos os outros clientes. O tom de Philippe era definitivo. Temos pessoas que esperaram meses por uma mesa hoje. Gabriel hesitou, mas assentiu e afastou-se para dar a resposta à assessoria do apresentador. Philippe voltou sua atenção para a cozinha, onde sua equipe já estava a todo vapor, preparando os pratos do menu degustação da noite. O restaurante abriu pontualmente às 19 horas. As mesas foram rapidamente ocupadas por empresários, socialites e turistas que haviam conseguido a concorrida reserva. Philippe supervisionava cada detalhe da cozinha com precisão militar, ocasionalmente saindo para cumprimentar os clientes, algo que havia aprendido a fazer com mais frequência desde que chegara ao Brasil. Uma adaptação ao jeito mais caloroso dos brasileiros, tão diferente da formalidade francesa a qual estava acostumado. Por volta das 20h30, quando o serviço estava no auge, Philippe foi informado de que uma comitiva havia chegado sem reserva e insistia em falar com ele. Irritado com a interrupção, ele foi até a recepção, onde encontrou um homem de terno impecável que se apresentou como Roberto, assistente pessoal de Silvio Santos. Boa noite, chefe Philippe. O homem estendeu a mão. Estou aqui representando o Sr. Abravanel. Ele realmente gostaria de experimentar sua culinária esta noite. Philippe apertou a mão oferecida, mas manteve sua posição.
Senhor Roberto, compreendo a importância do Sr. Abravanel, mas nosso restaurante trabalha exclusivamente com reservas. Sugiro que façam uma reserva para outra data. Roberto sorriu educadamente. Chefe, talvez não tenha compreendido. O Sr. Abravanel raramente sai para jantar fora ultimamente. Esta é uma ocasião especial. Ele está disposto a compensar qualquer inconveniente. Felipe sentiu o olhar de alguns clientes próximos, curiosos com a conversa. Não é questão de compensação. Felipe baixou a voz. É uma questão de respeito aos nossos clientes que reservaram com antecedência. Não posso simplesmente criar uma mesa do nada. O assistente de Silvio pareceu momentaneamente surpreso com a recusa, mas então sorriu e retirou um envelope do bolso interno do paletó. Entendo seu ponto de vista, chefe. O senhor Abravanel pensou que isso poderia acontecer e pediu que lhe entregasse isto. Por favor, leia antes de tomar sua decisão final. Felipe aceitou o envelope relutantemente. Dentro, encontrou uma carta manuscrita em uma caligrafia elegante. Caro chefe Philippe Duchamp, admiro profundamente quem mantém seus princípios. Ouvi falar muito de sua culinária e principalmente da integridade com que conduz seu estabelecimento. Não estou pedindo um tratamento especial por ser quem sou. Estou pedindo uma oportunidade para provar que sua reputação está à altura do que dizem. Se puder nos receber esta noite, gostaria de convidá-lo a ser o chefe convidado especial em um evento beneficente que realizarei no próximo mês em prol das crianças do Hospital do Grac. Seria uma excelente oportunidade para apresentar sua culinária a pessoas que realmente podem apoiar seu trabalho, além de ajudar uma causa nobre. Respeito sua decisão, qualquer que seja. Atenciosamente, Sr. Abravanel. Felipe releu a carta, impressionado com a abordagem respeitosa. A menção ao hospital infantil tocou um ponto sensível. Sua própria irmã havia falecido de leucemia quando criança, na França, e causas relacionadas a crianças doentes sempre o sensibilizavam. Enquanto ponderava, notou um casal se levantando de uma das melhores mesas do restaurante. Eles estão saindo? Perguntou a Gabriel, que estava ao seu lado. Sim, chefe. O Sr. Mendes recebeu uma ligação de emergência do hospital. Sua esposa está entrando em trabalho de parto. Felipe observou a mesa sendo rapidamente limpa pelos garçons e teve uma ideia. Roberto, diga ao Sr. Abravanel que acabamos de ter um cancelamento inesperado. Posso acomodá-lo e seus acompanhantes em 15 minutos, se ainda estiverem interessados. O assistente sorriu. Tenho certeza de que estarão. Vou comunicá-los imediatamente. Quando Roberto saiu, Gabriel se aproximou de Felipe. Chefe, o senhor acabou de recusar e agora aceitou. O que mudou? Felipe dobrou cuidadosamente a carta e a guardou no bolso de seu jaleco. Não foi o que ele pode me oferecer, Gabriel. Foi como ele pediu. Há uma diferença entre exigir privilégios e propor uma troca respeitosa. Exatamente 20 minutos depois, Silvio Santos entrou no Maison Lumière, acompanhado por sua esposa Iris e 2 executivos de sua empresa. Aos 94 anos, o apresentador mantinha a postura elegante e o carisma que o tornaram uma lenda da televisão brasileira. Sua presença imediatamente atraiu olhares discretos dos outros clientes. Felipe saiu pessoalmente da cozinha para recebê-los, uma deferência que raramente concedia. Sr. Abravanel, é uma honra tê-lo em nosso restaurante. Felipe cumprimentou-o com um aperto de mão firme. Silvio, com seu sorriso característico, respondeu: A honra é minha, chefe. Ouvi dizer que você é tão principista quanto talentoso. Agora sei que é verdade. Enquanto eram conduzidos à mesa, Felipe percebeu que havia tomado a decisão certa. Não era apenas uma celebridade em seu restaurante. Era um encontro entre 2 profissionais que, cada um à sua maneira, haviam construído sua reputação com trabalho árduo e princípios sólidos. Gabriel, prepare-se, Felipe disse ao maître antes de voltar à cozinha.
Esta noite pode mudar muita coisa para nós. O que Felipe não sabia era quanto sua vida mudaria após aquele jantar, muito além da gastronomia ou da fama de seu restaurante. Enquanto retornava à cozinha para supervisionar pessoalmente o menu que seria servido à mesa de Silvio Santos, o chefe francês não imaginava que estava prestes a receber a proposta mais surpreendente de sua carreira. A equipe da cozinha do Maison Lumière trabalhava com precisão meticulosa. Felipe havia decidido servir à mesa de Silvio Santos uma versão especial de seu menu degustação, com alguns ajustes que havia planejado para a próxima temporada. Era um risco, mas sentiu que a ocasião pedia algo excepcional. Perfeição, apenas perfeição esta noite. Felipe repetia para sua equipe enquanto finalizava pessoalmente cada prato. O primeiro serviço foi um crudo de vieiras com espuma de tucupi e jambu, uma interpretação sofisticada de sabores amazônicos com técnica francesa. Quando o prato foi servido, Felipe observou discretamente da entrada da cozinha a reação de Silvio. O apresentador provou lentamente, fechou os olhos por um momento e então acenou positivamente para sua esposa. Felipe não pôde conter um leve sorriso de satisfação. A sequência de pratos continuou. Uma terrine de foie gras com geleia de jabuticaba, um robalo confitado em azeite de pequi com purê de mandioquinha, um intermezzo de sorbet de caju com espuma de champanhe, seguido pelo prato principal, um magret de pato com molho de cumaru e pupunha grelhada. Cada criação era uma ponte entre a técnica francesa clássica e ingredientes brasileiros cuidadosamente selecionados. Entre um prato e outro, Felipe circulava pelo salão, conversando brevemente com os clientes, mas sempre atento à mesa de Silvio. Em uma dessas passagens, o apresentador fez um gesto para que se aproximasse. «Chefe, este é possivelmente o melhor jantar que tive em anos», Silvio comentou, com aquela voz inconfundível que havia embalado tantos domingos brasileiros. «Você conseguiu me surpreender. E isso não é fácil aos 94 anos. É uma honra ouvir isso, Sr. Abravanel». Felipe respondeu, genuinamente tocado pelo elogio. «Por favor, vamos nos tratar sem formalidades. Me chame de Silvio». O apresentador fez um gesto para que Felipe se sentasse por um momento. «Você sabe por que eu queria tanto jantar aqui hoje?» Felipe hesitou. «Imagino que pela experiência gastronômica». Silvio riu, aquela risada característica que os brasileiros conheciam tão bem. Não, não. Claro que a comida é excepcional, mas eu poderia ter esperado pela reserva. Ele olhou diretamente nos olhos de Felipe. Eu queria conhecer o homem que recusou um pedido de Silvio Santos. Isso não acontece todos os dias, sabe? Felipe sentiu um leve desconforto, mas Silvio continuou antes que pudesse responder. E isso me impressionou profundamente. Mostra caráter, integridade, valores que parecem cada vez mais raros hoje em dia. A conversa foi interrompida quando os garçons trouxeram a sobremesa. Uma esfera de chocolate com recheio de mousse de cupuaçu e calda quente de caramelo de rapadura que, ao ser derramada sobre a esfera, derretia o chocolate, revelando o interior em um espetáculo visual e aromático. «Magnifique!» exclamou Iris, esposa de Silvio, enquanto o chocolate derretia. Após a sobremesa e o café, quando o jantar chegava ao fim, Roberto, o assistente, aproximou-se e sussurrou algo ao ouvido de Silvio. O apresentador assentiu e voltou-se para Felipe. «Chefe, gostaria de conversar em particular por alguns minutos antes de partirmos. Seria possível?» Felipe concordou e conduziu Silvio até seu escritório nos fundos do restaurante, um espaço pequeno, mas elegante, decorado com fotos de sua trajetória culinária e algumas relíquias da gastronomia francesa. «Bonito escritório», Silvio comentou, observando as paredes. «Vejo que tem uma foto com Paul Bocuse. Impressionante. Tive a honra de trabalhar com ele por 2 anos em Lyon, antes de abrir meu primeiro restaurante em Paris». Felipe respondeu, indicando uma cadeira para Silvio.
O apresentador sentou-se e foi direto ao ponto. Felipe, vou ser franco com você. Estou impressionado não apenas com sua comida, mas com sua postura. Você construiu algo especial aqui. Silvio fez uma pausa, olhando ao redor. Mas imagino que tenha ambições maiores. Felipe sorriu educadamente. Todo chefe sonha em expandir seus horizontes, claro. Mas estou satisfeito com o que conquistei até aqui. Silvio balançou a cabeça. Você pode fazer muito mais, e eu quero ajudá-lo. Ele se inclinou para a frente. Tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode mudar sua vida. Felipe sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. Que tipo de proposta? Quero que você seja o rosto de um novo programa de culinária no SBT. Não algo comum, não esses reality shows de gritos e dramas. Silvio gesticulou enfaticamente. Algo sofisticado, educativo, que eleve o nível da programação culinária no Brasil. Felipe ficou momentaneamente sem palavras. De todas as possibilidades, um programa de televisão era algo que jamais havia considerado. Senhor Silvio, agradeço a oferta, mas não sou um homem de televisão. Sou um chefe. Meu lugar é na cozinha. Silvio sorriu, como se já esperasse essa resposta. E é exatamente por isso que quero você. Os telespectadores estão cansados de apresentadores que apenas fingem conhecer culinária. Eles querem autenticidade, querem aprender com alguém que realmente domina a arte. Ele fez uma pausa calculada. Além disso, o programa seria gravado apenas uma vez por semana. Você continuaria à frente de seu restaurante. Felipe começou a protestar, mas Silvio ergueu a mão, interrompendo-o gentilmente. Antes de recusar, deixe-me terminar. Silvio retirou outro envelope do bolso, muito mais grosso que o primeiro, e o colocou sobre a mesa. Aqui está a minha proposta formal, incluindo os termos financeiros. Felipe abriu o envelope com cuidado, e ao ver os números, sentiu-se levemente tonto. O valor oferecido por episódio era simplesmente astronômico, muito além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Isso é... Felipe hesitou, buscando as palavras certas em português. Isso é muito dinheiro. Não é apenas dinheiro, Felipe. Silvio inclinou-se para a frente. É uma oportunidade de transformar a forma como os brasileiros enxergam a gastronomia, de elevar o nível cultural do país através da culinária. Felipe olhou novamente para os documentos, sua mente calculando rapidamente o que poderia fazer com tal quantia. Poderia finalmente realizar seu sonho de abrir um instituto culinário para jovens de comunidades carentes, algo que planejava há anos, mas nunca tinha capital suficiente para concretizar. Preciso de tempo para pensar. Felipe finalmente respondeu, dobrando cuidadosamente os papéis e os devolvendo ao envelope. Claro, compreendo perfeitamente. Silvio levantou-se estendendo a mão. Mas não demore muito. Oportunidades como esta são raras, mesmo para alguém com seu talento. Enquanto acompanhava Silvio de volta ao salão principal, Felipe notou que o restaurante estava quase vazio. Apenas algumas mesas ainda estavam ocupadas, com clientes que prolongavam a noite com digestivos e conversas. Na saída, Silvio parou e olhou ao redor do restaurante mais uma vez. Sabe, Felipe, você criou um lugar maravilhoso aqui, mas pense no que poderia criar se tivesse uma plataforma nacional. Ele sorriu aquele sorriso familiar a milhões de brasileiros. Você poderia mudar a maneira como um país inteiro se relaciona com a comida. Após a partida de Silvio e sua comitiva, Felipe voltou à cozinha, onde sua equipe finalizava a limpeza. Gabriel, percebendo a expressão pensativa do chefe, aproximou-se. Tudo bem, chefe? O que o senhor Santos queria? Felipe olhou para o envelope em suas mãos. Ele quer me transformar em uma estrela de TV. Gabriel riu, mas ao perceber que o chefe estava sério, sua expressão mudou. E você está considerando? Felipe guardou o envelope no bolso interno de seu jaleco. Não sei, Gabriel. Passei a vida inteira nas cozinhas,
longe dos holofotes. Não sei se tenho o perfil para isso. Se me permite a opinião, chefe, Gabriel falou hesitantemente. Você tem mais carisma do que imagina. Os clientes sempre comentam como suas explicações sobre os pratos são apaixonantes. Felipe agradeceu com um aceno de cabeça, mas seu coração estava turbulento. Aquela proposta representava uma mudança radical em sua trajetória, algo que nunca havia planejado. Naquela noite, após todos partirem, Felipe permaneceu sozinho no restaurante vazio. Sentou-se em uma das mesas com uma taça de vinho tinto brasileiro, um Cabernet Franc da Serra Gaúcha que havia descoberto recentemente e admirado pela complexidade. Enquanto saboreava o vinho, repassou mentalmente os eventos da noite. A carta de Silvio sobre o evento beneficente para o hospital infantil voltou à sua mente. Se aceitasse a proposta, teria uma plataforma muito maior para apoiar causas como aquela. Poderia fazer a diferença na vida de muito mais pessoas do que apenas através de seu restaurante. Mas havia também o medo do desconhecido, o receio de deixar a segurança de sua cozinha para se expor às câmeras e ao julgamento público de uma forma muito mais ampla. E se fracassasse? E se sua imagem cuidadosamente construída fosse manchada por um projeto mal sucedido? Felipe serviu-se de mais vinho e olhou pela janela do restaurante para a cidade de São Paulo, com suas luzes infinitas pontilhando a noite. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar não apenas sua carreira, mas toda a sua vida. O celular em seu bolso vibrou. Uma mensagem de Roberto, o assistente de Silvio. Chefe Felipe, o senhor Abravanel gostaria de saber se poderia recebê-lo amanhã para um café da manhã em sua casa. Ele gostaria de mostrar-lhe alguns detalhes adicionais sobre o projeto. Por favor, responda se estiver disponível. Felipe respirou fundo e digitou sua resposta. Diga ao Sr. Silvio que estarei disponível. Aguardo o endereço. Ao enviar a mensagem, Felipe não sabia se estava dando o primeiro passo para uma nova fase gloriosa de sua carreira ou se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. O que ele sabia era que, pela primeira vez em muitos anos, sentia aquela mistura peculiar de medo e excitação que havia experimentado quando abriu seu primeiro restaurante em Paris, 2 décadas atrás. O terceiro capítulo de sua vida profissional estava prestes a começar. E como todo bom chefe, Felipe sabia que os ingredientes estavam todos ali. Faltava apenas a coragem para colocá-los no fogo. A manhã seguinte amanheceu com um céu surpreendentemente claro para São Paulo. Felipe acordou antes do despertador, após uma noite de sono inquieto. Vestiu-se com cuidado, optando por um terno azul marinho discreto em vez do tradicional uniforme de chefe. Enquanto ajustava a gravata diante do espelho, refletia sobre a decisão que precisaria tomar em breve. Às 9h em ponto, o motorista enviado por Silvio estacionou na frente de seu apartamento no Itaim Bibi. Durante o trajeto até o Morumbi, Felipe observava a cidade despertando. São Paulo havia se tornado sua casa nos últimos anos, uma metrópole que inicialmente o intimidara com seu ritmo frenético e dimensões colossais, mas que gradualmente conquistara seu coração com sua diversidade cultural e gastronômica. O carro entrou pelos portões da mansão de Silvio Santos, uma propriedade impressionante, porém menos ostentosa do que Felipe imaginava. Roberto, o assistente, já o aguardava na entrada. Bom dia, chefe Felipe. O senhor Abravanel o espera no jardim de inverno. Felipe foi conduzido através da elegante residência até um espaço envidraçado nos fundos da propriedade, onde uma mesa estava posta para o café da manhã. Silvio, vestindo uma camisa polo azul e calças claras, levantou-se para recebê-lo. Felipe! Silvio o cumprimentou calorosamente. Pontual como um francês, ou seria pontual como um chefe? Ambos, senhor Silvio. Felipe sorriu, mais relaxado do que esperava estar. Na cozinha e na França, atrasos são imperdoáveis. Por favor, sente-se.
Silvio indicou a cadeira à sua frente. Espero que goste de café da manhã brasileiro. Iris insistiu em oferecer um pouco de tudo. A mesa estava fartamente servida com frutas tropicais, pães de queijo, bolos, tapioca, sucos naturais e, claro, um café forte e aromático que Felipe havia aprendido a apreciar desde que chegara ao Brasil. Está tudo com um aspecto maravilhoso, Felipe comentou sinceramente, servindo-se de café. Enquanto desfrutavam do café da manhã, a conversa fluiu naturalmente. Silvio contou histórias de sua juventude, de como começara vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro até construir seu império de comunicação. Felipe, por sua vez, compartilhou sua trajetória desde os tempos de aprendiz em Lyon até a conquista da estrela Michelin em São Paulo. Sabe, Felipe, Silvio comentou enquanto passava geleia de goiaba em um pedaço de pão. Nós dois somos muito parecidos, apesar das diferenças óbvias. Como assim? Felipe perguntou intrigado. Ambos construímos nossas carreiras do zero, baseados em trabalho árduo e princípios sólidos. Silvio fez uma pausa, tomando um gole de café. E ambos entendemos o valor de sonhar grande. Após o café, Silvio conduziu Felipe até seu escritório pessoal. Um ambiente elegante, com prateleiras repletas de livros e memorabilia de seus anos na televisão. Em uma parede, fotos de Silvio com diversas personalidades, presidentes, artistas internacionais, líderes empresariais. Impressionante coleção de memórias. Felipe comentou. Cada fotografia conta uma história. Silvio sorriu, apontando para uma em particular, onde aparecia muito jovem ao lado de um homem mais velho. Este era meu primeiro empregador, quando eu vendia canetas no Rio. Ele me ensinou a importância de entender o que as pessoas realmente querem, além do produto em si. Silvio sentou-se atrás de sua escrivaninha e indicou a cadeira à frente para Felipe. Vamos ao que interessa. Você teve tempo para pensar na minha proposta? Felipe assentiu. Sim, pensei bastante. É uma oferta generosa e surpreendente, mas tenho algumas preocupações. Naturalmente. Silvio inclinou-se para a frente. Quais são elas? Primeiro, não tenho experiência com televisão. Não sei se conseguiria me expressar bem diante das câmeras. Felipe falou com honestidade. Segundo, meu restaurante exige dedicação integral. E terceiro, não sei se o público brasileiro se interessaria por um programa culinário do estilo que imagino. Silvio ouviu atentamente, sem interromper. Quando Felipe terminou, ele sorriu. Todas preocupações válidas. Permita-me respondê-las uma a uma. Silvio levantou-se e caminhou até uma TV embutida na parede. Quanto à sua primeira preocupação, preparei algo para você ver. Ele ligou a televisão e na tela apareceu um vídeo do próprio Felipe explicando um de seus pratos a um cliente no Maison Lumière. A filmagem, aparentemente feita de forma discreta durante o jantar da noite anterior, mostrava o chefe descrevendo com paixão o processo de preparação do magré de pato com molho de cumaru. Como você pode ver, Silvio comentou, pausando o vídeo, você já tem uma presença natural diante da câmera. Sua paixão pela culinária é contagiante. É exatamente isso que queremos capturar. Felipe estava surpreso com a gravação, mas antes que pudesse comentar, Silvio continuou. Quanto ao seu restaurante, nossa proposta inclui gravações concentradas em apenas um dia por semana. Além disso, o estúdio seria montado a apenas 15 minutos de distância do Maison Lumière, permitindo que você supervisione ambos os projetos. Silvio retornou à sua cadeira. E sobre o interesse do público? Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Fizemos uma pesquisa preliminar com nosso público. Há um interesse crescente por programas culinários de alto nível, especialmente após a pandemia, quando muitas pessoas redescobriam o prazer de cozinhar em casa. Ele deslizou alguns gráficos na direção de Felipe.
78% dos entrevistados disseram que assistiriam a um programa conduzido por um chefe premiado internacionalmente, que combinasse técnicas francesas com ingredientes brasileiros. Silvio sorriu. Parece familiar? Felipe estudou os números, impressionado com a profundidade da pesquisa. Era evidente que Silvio não havia feito uma proposta impulsiva. Havia um plano cuidadosamente elaborado por trás dela. Você pensou em tudo, não é? Felipe comentou, devolvendo os papéis. Tento não deixar nada ao acaso. Silvio respondeu com simplicidade. É assim que construí minha carreira. Ele abriu uma gaveta e retirou um novo envelope, ainda mais volumoso que o anterior. Aqui está o contrato formal, incluindo todas as garantias que discutimos e algumas adicionais que achei importantes. Silvio deslizou o envelope pela mesa. Por favor, leve-o com você, consulte seu advogado. Tome seu tempo para analisar. Felipe aceitou o envelope, sentindo seu peso literal e figurado. Há mais uma coisa que gostaria de lhe mostrar antes de você ir. Silvio levantou-se. Algo que acredito que pode ajudá-lo a tomar sua decisão. Eles deixaram o escritório e caminharam até uma sala de projeção privativa na mansão. Lá, Silvio solicitou que Roberto iniciasse uma apresentação. O que você está prestes a ver é algo que mantive em segredo até agora, Silvio explicou enquanto as luzes se apagavam. É o verdadeiro motivo pelo qual quero tanto que você aceite esta proposta. Na tela surgiu o título Instituto Culinário Philippe Duchamp, um projeto para o futuro. Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como Silvio poderia saber sobre seu sonho nunca revelado? A apresentação mostrava o projeto detalhado de uma escola culinária de excelência a ser construída na periferia de São Paulo, voltada para jovens de comunidades carentes. O Instituto ofereceria formação profissional completa, com bolsas de estudo integrais e parcerias com restaurantes renomados para estágios. Como você... Felipe começou a perguntar, mas Silvio o interrompeu gentilmente. Pesquisa, Felipe. Ele sorriu. Quando me interesso por alguém, procuro conhecê-lo profundamente. Descobri que você tem mantido esse sonho há anos, fazendo pequenas doações para ONGs que trabalham com alimentação em comunidades vulneráveis. A apresentação continuava, mostrando plantas arquitetônicas, projeções financeiras e até mesmo depoimentos de possíveis parceiros que já haviam sido contatados discretamente. O programa de TV não é apenas uma oportunidade profissional para você, Felipe. Silvio explicou, sua voz suave na sala escurecida. É o veículo que tornará possível realizar este sonho. Quando as luzes se acenderam novamente, Felipe percebeu que tinha lágrimas nos olhos. Tentou disfarçar, mas Silvio notou e colocou uma mão em seu ombro. Não há vergonha em se emocionar com um sonho, meu amigo. Silvio falou com sinceridade. Acredite, eu sei o que é isso. Felipe respirou fundo, recompondo-se. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Por que investir tanto em alguém que nem conhecia até ontem? Silvio sorriu, um sorriso diferente do que mostrava na televisão. Mais sereno, mais pessoal. À medida que envelhecemos, Felipe, percebemos que nossa maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para o futuro. Ele fez uma pausa significativa. Este instituto pode transformar a vida de centenas de jovens a cada ano. Pode criar uma nova geração de chefes brasileiros que elevará a nossa gastronomia a patamares internacionais. É um legado que vale muito mais que dinheiro. Felipe estava sem palavras. O projeto que Silvio apresentava era praticamente idêntico ao que havia imaginado durante anos, mas nunca compartilhado publicamente. Era como se o apresentador tivesse acessado seus pensamentos mais íntimos. Preciso ser honesto com você, Silvio. Felipe finalmente quebrou o silêncio. Este instituto é exatamente o que sempre sonhei em construir. Mas nunca imaginei que seria possível tão cedo na minha carreira. Silvio assentiu, satisfeito.
Às vezes, precisamos de um empurrão do destino para realizar nossos sonhos mais ambiciosos. Ele consultou discretamente o relógio. Tenho uma reunião em meia hora, infelizmente, mas antes de partir, gostaria de lhe mostrar mais uma coisa. Eles deixaram a sala de projeção e Silvio o conduziu até uma área mais afastada da propriedade. Ao abrir uma porta, Felipe viu um estúdio de gravação completamente equipado, com uma cozinha profissional impecável. Este é o estúdio teste onde gravaríamos os primeiros episódios, até a construção do estúdio definitivo. Silvio explicou, observando a reação de Felipe. Foi montado seguindo as especificações exatas das melhores cozinhas profissionais da Europa. Felipe caminhou pelo espaço, tocando os equipamentos, admirando a disposição funcional. Era uma cozinha de sonho, com o que havia de melhor em termos de tecnologia culinária. Impressionante! Felipe murmurou, genuinamente maravilhado. Pensaram em cada detalhe. Fizemos o nosso melhor. Silvio sorriu. Claro que você teria total liberdade para solicitar qualquer ajuste ou equipamento adicional. Enquanto retornavam à entrada principal da mansão, Felipe sentia-se dividido. A proposta era extraordinária. O projeto do Instituto tocava profundamente seu coração. Mas ainda havia uma hesitação, um receio de abandonar o caminho seguro que havia traçado para si mesmo. Na porta, Silvio estendeu a mão para um aperto final. Tome o tempo que precisar para decidir, Felipe. Mas lembre-se, às vezes, as maiores oportunidades da vida aparecem disfarçadas de riscos. Felipe apertou a mão oferecida, sentindo o peso do envelope de documentos em seu bolso. Obrigado pela hospitalidade e pela proposta, Silvio. Prometo que não demorarei com minha resposta. No caminho de volta ao restaurante, Felipe pediu ao motorista que fizesse um desvio. Queria passar por Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Enquanto o carro deslizava lentamente pelas ruas estreitas, Felipe observava as crianças brincando, as pequenas lojas, a vida pulsante, apesar das dificuldades evidentes. Foi ali, em meio àquela realidade tão distante dos ambientes refinados que frequentava, que Felipe começou a visualizar o impacto real que o Instituto poderia ter. Quantos talentos escondidos existiriam ali, esperando apenas uma oportunidade? Ao chegar ao Maison Lumière, encontrou Gabriel organizando o salão para o serviço do almoço. Como foi a reunião, chefe? O maître perguntou, curioso. Felipe não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a cozinha, onde sua equipe já preparava os mise en place para o dia. Observou o movimento preciso dos cozinheiros, o respeito com que seguiam suas receitas, a paixão que havia conseguido incutir em cada um deles. Gabriel, Felipe finalmente falou, preciso que assuma o comando hoje. Tenho algo importante para resolver. Sem esperar resposta, Felipe retirou-se para seu escritório e fechou a porta. Colocou o envelope com o contrato sobre a mesa e o abriu, começando a ler meticulosamente cada cláusula. Depois, pegou o telefone e ligou para seu advogado, marcando uma reunião urgente. As horas seguintes foram um turbilhão de análises, consultas e reflexões profundas. O contrato era impecável. Silvio havia pensado em cada detalhe, oferecendo condições extremamente favoráveis e garantias sólidas. A proposta financeira era ainda mais generosa do que a inicialmente apresentada, com uma cláusula específica destinando 30% dos lucros do programa diretamente para a construção e manutenção do Instituto. No final da tarde, Felipe fez mais uma ligação, desta vez para Roberto, o assistente de Silvio. Poderia informar ao senhor Silvio que gostaria de encontrá-lo novamente? Felipe solicitou. Tenho minha resposta. 2 horas depois, o restaurante já estava em pleno funcionamento, quando Felipe recebeu a notícia de que Silvio acabara de chegar. Contrariando o protocolo habitual, o chefe deixou a cozinha no meio do serviço e foi pessoalmente recepcionar o apresentador, que viera sozinho desta vez.
Silvio, obrigado por vir em tão curto prazo. Filipe o cumprimentou. Quando se tem a minha idade, Filipe, aprende-se a não adiar conversas importantes. Silvio respondeu com um sorriso. Filipe o conduziu não para seu escritório, mas para uma mesa reservada em um canto discreto do restaurante. Acredito que esta conversa mereça ser acompanhada de uma boa refeição. Filipe explicou. Com sua permissão, preparei um menu especial. Silvio assentiu, aparentemente satisfeito com a sugestão. Enquanto o primeiro prato era servido, uma delicada terrine de legumes orgânicos com molho de ervas frescas, Filipe finalmente revelou sua decisão. Silvio, passei o dia refletindo profundamente sobre sua proposta. Filipe começou, seu tom sério contrastando com o ambiente descontraído. Consultei meu advogado, revi o contrato, analisei todas as possibilidades. Silvio o observava atentamente sem interromper, e cheguei à conclusão de que seria uma loucura recusar. Filipe finalmente sorriu. Aceito sua proposta. O rosto de Silvio iluminou-se com aquele sorriso característico que os brasileiros conheciam tão bem. Magnífico, Filipe. Você não vai se arrepender. Mas tenho algumas condições. Filipe ergueu a mão, indicando que ainda não havia terminado. Primeiro, quero garantias de que terei controle criativo total sobre o conteúdo do programa. Naturalmente. Silvio concordou prontamente. Segundo, quero que 50% dos lucros, não apenas 30% como proposto, sejam destinados ao Instituto. Filipe continuou, mantendo o olhar fixo em Silvio. E quero que o Instituto comece a ser construído imediatamente, sem esperar pelo sucesso do programa. Silvio pareceu momentaneamente surpreso, mas logo sua expressão se suavizou. Você é um negociador melhor do que imaginei, Filipe. Ele comentou, apreciando o vinho que havia sido servido. Mas concordo com suas condições. E, por último, Filipe acrescentou, quero que o Instituto leve o nome do meu mentor, Auguste Raffarin, não o meu. Esta última condição pareceu genuinamente surpreender Silvio. Seu mentor, posso perguntar por quê? Filipe tomou um gole de vinho antes de responder. Auguste foi quem me acolheu quando cheguei a Lyon, um jovem inexperiente de 16 anos, com nada além de um sonho. Ele me ensinou não apenas a cozinhar, mas a viver com dignidade e propósito. Filipe fez uma pausa, recordando. Faleceu há 5 anos, sem nunca ter recebido o reconhecimento que merecia. Este será meu tributo a ele. Silvio observou Filipe por um momento, como se o visse sob uma nova luz. Sabe, Filipe, é por isso que tenho certeza de que esta parceria será um sucesso. Ele ergueu sua taça em um brinde. Porque você entende que o verdadeiro valor de um sonho não está no que ele traz para nós, mas no que nos permite fazer pelos outros. Filipe ergueu sua própria taça, tocando-a suavemente na de Silvio. A nossa parceria. E ao Instituto Auguste Raffarin. A nossa parceria. Silvio repetiu. E a todos os jovens talentos que descobriremos juntos. Enquanto saboreavam a refeição, discutindo detalhes do programa e do Instituto, Filipe sentiu uma certeza crescente de que havia tomado a decisão certa. O risco era grande, sim, mas o potencial de transformação, tanto para sua carreira quanto para a vida de centenas de jovens, era infinitamente maior. Na cozinha do Maison Lumière, a equipe trabalhava sem saber que seu mundo estava prestes a mudar. Na mansão de Silvio, Roberto já iniciava os preparativos para o anúncio oficial da nova atração do SBT. E em algum lugar do universo, Filipe gostava de pensar. Auguste Raffarin sorria, orgulhoso de seu pupilo. A noite avançava em São Paulo, uma cidade de infinitas possibilidades, onde mesmo os sonhos mais ousados podiam se tornar realidade. Para Philippe Duchamp, o chefe francês que uma vez recusara servir Silvio Santos, um novo capítulo estava apenas começando. E seria, sem dúvida, o mais saboroso de todos. Epílogo.
6 meses depois, as câmeras rodavam no recém-inaugurado estúdio do programa Sabores em Histórias com Philippe Duchamp. O set, muito mais sofisticado que o estúdio teste na mansão de Silvio, havia sido projetado para parecer uma versão ampliada da cozinha do Maison Lumière, mantendo a elegância e o calor do restaurante original. Philippe, inicialmente tenso diante das câmeras, havia se transformado em um apresentador natural. Seu sotaque francês, que ele temera ser um obstáculo, tornara-se um charme adicional que os espectadores adoravam. No programa de hoje, vamos explorar as influências africanas na culinária brasileira. Philippe explicava diretamente para a câmera, enquanto finalizava um acarajé com técnicas francesas de apresentação. Uma fusão cultural que criou alguns dos sabores mais marcantes deste país incrível que aprendi a amar. O programa, que combinava técnicas sofisticadas com ingredientes acessíveis, havia se tornado um fenômeno de audiência, superando todas as expectativas. A abordagem educativa e respeitosa de Philippe para com a gastronomia brasileira conquistara tanto críticos quanto o público geral. Mas o verdadeiro orgulho de Philippe estava a alguns quilômetros dali, na zona sul de São Paulo. O Instituto Auguste Raffarin, ainda em construção, já havia iniciado suas primeiras turmas em instalações provisórias. 50 jovens de comunidades carentes recebiam formação culinária de alto nível, ministrada por chefes voluntários, incluindo o próprio Philippe, nas poucas horas livres que conseguia encontrar em sua agenda cada vez mais lotada. Naquela mesma tarde, após a gravação, Philippe dirigiu até o local da construção. O terreno, antes um galpão abandonado, agora abrigava a estrutura quase completa do que seria o maior instituto culinário da América Latina. Maria, uma das alunas da primeira turma, filha de uma empregada doméstica da periferia de São Paulo, aproximou-se timidamente quando o viu. "Chefe Philippe conseguiu o estágio", ela anunciou, mal contendo a emoção. "O restaurante Fasano me aceitou para começar no mês que vem." Philippe sorriu, genuinamente feliz com a notícia. Maria, com apenas 18 anos, demonstrava um talento excepcional para a confeitaria, algo que ele havia notado logo nas primeiras aulas. "Parabéns, Maria. Eles têm sorte em recebê-la", Philippe respondeu, orgulhoso como um pai. Enquanto observava Maria se afastar para compartilhar a notícia com os colegas, Philippe sentiu uma presença ao seu lado. Era Silvio, que ocasionalmente visitava o instituto sem aviso prévio. "Ela tem potencial?", Silvio perguntou, observando a jovem. "Que tem o tipo de talento que não se ensina", Philippe respondeu. "O tipo que eu busquei durante toda a minha carreira na França e nunca encontrei com tanta pureza." Silvio assentiu, satisfeito. "Sabe, Philippe, quando lhe fiz aquela proposta no restaurante, tinha certeza de que seria um bom negócio para nós dois." Ele fez uma pausa, contemplando o canteiro de obras. "Mas nunca imaginei que seria tão gratificante ver o impacto real nas vidas dessas crianças." Philippe concordou silenciosamente. Sua vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. O restaurante agora era administrado por Gabriel no dia a dia, embora Philippe ainda supervisionasse o menu e cozinhasse nas ocasiões especiais. O programa consumia grande parte de seu tempo, e as horas restantes eram dedicadas ao instituto. Era uma rotina exaustiva, mas mais satisfatória do que jamais imaginara. Cada jovem talento descoberto, cada técnica ensinada, cada sonho alimentado, tudo isso valia infinitamente mais do que qualquer estrela Michelin ou crítica elogiosa. "Sabe o que mais me impressiona em você, Philippe?", Silvio comentou, enquanto caminhavam pelo canteiro de obras. "Sua capacidade de se reinventar. Muitos chefes da sua estatura se agarrariam ao conforto de seu restaurante estrelado, temerosos de arriscar sua reputação." Philippe sorriu, pensando em como sua vida havia mudado com uma simples recusa inicial, seguida de uma proposta inesperada. "Talvez seja porque aprendi que a verdadeira essência da gastronomia
Não está na perfeição técnica, mas na capacidade de nutrir, não apenas o corpo, mas a alma e os sonhos. Felipe respondeu, observando o sol se pôr sobre a cidade que adotara como sua. E isso, Silvio, é algo que nenhum restaurante exclusivo poderia me proporcionar sozinho. Enquanto deixavam o local, Felipe avistou, no horizonte da metrópole brasileira, os contornos do futuro que havia ajudado a construir. Um futuro onde a gastronomia não seria apenas privilégio de poucos, mas um caminho de transformação para muitos. Uma deliciosa mistura de sabores, culturas e, acima de tudo, oportunidades. E pensar que tudo começara com uma recusa. Algumas vezes, Felipe refletia: o não mais decisivo de nossas vidas é apenas o prelúdio para o mais importante sim. Amigos, se esta história sobre o chefe Felipe e Silvio Santos tocou seu coração, imagine quantas outras histórias de superação, sonhos realizados e encontros que mudam vidas estão esperando por você. Inscreva-se agora em nosso canal e nos conte nos comentários. De qual cidade do Brasil você nos assiste e o que mais lhe emocionou nesta história? Lembra do instituto que deu oportunidade a tantos jovens talentos? Assim como ele, nosso canal também precisa de apoio para crescer. Nossa área de membros já está disponível com histórias exclusivas que não publicamos aqui. E se puder, qualquer quantia através do Valeu Demais ajuda imensamente a manter vivo este trabalho de trazer histórias diárias que emocionam e inspiram. Como o chefe Felipe descobriu, às vezes o maior presente da vida vem após um não corajoso. Faça parte dessa jornada conosco.